Deus seja louvado. Vamos continuar a análise do altar de incenso. Êxodo 30, verso 9. Não ofereçam nesse altar nenhum outro tipo de incenso. Não deveria haver nenhum outro tipo de fogo ou de incenso no altar de ouro do incenso. O fogo que havia no altar foi aceso soberanamente por Deus no dia da dedicação do tabernáculo. Ali Deus demonstrou sua aprovação ao acender o altar de bronze no pátio externo, com fogo divino vindo da glória de Deus. Quando o fogo do altar de bronze se acendeu, as brasas foram levadas dali para acender o altar de ouro e o candelabro. Assim, esse era um fogo divino e qualquer outro era um fogo estranho. Qualquer incenso diferente do incenso determinado por Deus era considerado um incenso estranho. Se alguém tentasse oferecer uma oferta desse tipo no altar de ouro, seria punido e removido da presença de Deus. Há alguns exemplos de homens que ofereceram fogo estranho e incenso. Um caso bem conhecido: Nabade e Abiú, filhos de Arão, ofereceram fogo estranho e incenso e foram castigados pelo Senhor. Coré e seus companheiros ofereceram incenso estranho e foram também punidos. Números 16. Fogo e incenso estranhos representam falsa adoração. Deus não está interessado numa adoração baseada em sentimentalismo religioso, como acontece, infelizmente, em muitas religiões pagãs e em falsas manifestações de religiosidade. Estas comuns nos dias de hoje, mesmo dentro do cristianismo. Há muito fogo e incenso estranho nas falsas religiões e também na feitiçaria. Veja Deuteronômio 18, do 9 ao 14. Essas coisas são abominação para Deus e serão submetidas ao juízo divino em seu devido tempo. Deus só aceita o fogo que vem dele mesmo e que tem como fundamento o sangue aspergido. Deus enviou fogo sobre a igreja no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, verso 4. É o fogo do Espírito Santo que faz a fragrância subir e entrar além do véu, dizia o escritor de Hebreus, no capítulo 12, 29. Deus só está interessado na adoração feita em espírito e em verdade. Deus só aceita o incenso determinado por Ele mesmo. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Nenhum homem pode se aproximar de Deus, o Pai, a não ser através de seu Filho, Jesus Cristo. Incenso ou oração sem ter o nome de Jesus Cristo é uma abominação para o Pai. Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Paulo testificou pelo Espírito essa mesma vontade. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximaram-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. Nenhum holocausto, nem oferta de cereal
nem derramem sobre ele ofertas de bebidas. Êxodo 39 dizia. Este altar não se destinava ao holocausto nem à oferta de cereais ou bebidas. Também não deveria ser usado para sacrifícios de sangue. Este altar era reservado apenas para queimar incenso. Os sacrifícios deveriam ser oferecidos no pátio externo. O sacrifício de animais estava relacionado ao altar de bronze. Não havia sacrifício de sangue no lugar santo, na área de 2.000 côvados cúbicos daquele lugar que representa a dispensação da igreja. Jesus Cristo derramou seu sangue no final da dispensação da lei e morreu para o pecado, uma vez por todas. Ele agora vive para Deus, eternamente, para interceder por nós. Cristo morreu de uma vez por todas pelo pecado e a partir daí não morreu jamais. A morte não tem mais domínio sobre ele. Uma vez por ano, Arão fará propiciação sobre as portas ou chifres, as pontas do altar. Essa propiciação anual será realizada com o sangue da oferta para a propiciação pelo pecado. Geração após geração. Esse altar é santíssimo ao Senhor. Êxodo 30, 10. Uma vez por ano, no grande dia da expiação, o sangue das ofertas pelo pecado que haviam sido derramado no altar de bronze deveriam ser trazidos para o altar de ouro. Esse sangue deveria ser espargido 7 vezes sobre o altar, e especialmente nos chifres, nas pontas. O sangue de Cristo, nossa oferta pelo pecado, derramado no Calvário, que representa o altar de bronze, é a base e o fundamento do seu ministério de intercessão. Jesus se assentou à direita do trono da majestade, que é o altar de ouro, nos céus, e intercede pelos santos e pela igreja. Só o sangue de Jesus pode dar poder ao incenso da oração. É somente pelo sangue de Jesus que podemos permanecer diante de um Deus santo. Como já foi dito, o sangue da oferta pelo pecado deveria ser espargido 7 vezes nos chifres do altar de ouro. 7 é o número da plenitude, iniciando ou indicando inteireza e perfeição. O ministério de intercessão de Cristo é pleno, completo e perfeito, atingindo os 7 períodos proféticos até o final dos tempos. Cristo intercede por nós, porque seu sangue foi derramado por nós. Disse ainda o Senhor a Moisés: junte as seguintes essências: bálsamo, ônica, gálbano e incenso puro, todos em quantidades iguais, e faça um incenso e mistura aromática, obra de perfumista. Levará sal e será puro e santo. Temos visto que o incenso está relacionado à oração, à adoração e ao ministério de intercessão de Cristo e da Igreja. Se, de fato, este é o significado desse símbolo, então os ingredientes do incenso devem apontar para os vários aspectos deste ministério junto a Deus. Observe que havia 5 ingredientes do incenso aromático.
3 especiarias específicas: incenso puro e sal. O ato de salgar o incenso traz a ideia de temperar, moderar. Todos esses ingredientes deveriam ter quantidade igual. Não podemos deixar de notar o perfeito equilíbrio em todos estes ingredientes. Deus está interessado no equilíbrio. Cada ingrediente é importante e na mente de Deus cada um deles é absolutamente necessário. Assim, é importante conhecermos o significado de cada um desses ingredientes. O bálsamo, extraído da seiva perfumada de uma árvore chamada estoraque, cujo significado seria pingar ou destilar. Para ser usado nesta mistura, teria que ser espremido. Pode fazer uma relação com Deuteronômio 32, versículo 1 e 2. Ônica. Ônica era um molusco encontrado dentro das conchas localizadas no fundo do Mar Vermelho. Sua fragrância se originava das coisas das quais se alimentava. Ele também precisava ser bem misturado para ser usado no incenso. O gálbano. Gálbano era uma seiva ou goma encontrada em uma espécie de arbusto. Por ser amarga, era usada para repelir insetos. Uma referência encontrada em Isaías 53 e Hebreus 5, 7. Assim como os demais ingredientes, este também tinha que ser bastante triturado. Incenso puro. O incenso puro é de cor branca e provém da seiva de uma árvore. Branco representa pureza e justiça. O incenso puro é assim um presente adequado para ser colocado diante do sol da justiça. Sal. O sal atua tanto como tempero como conservante. Representa um falar puro, agradável e cheio de graça. Exprime a qualidade de algo permanente e durável. Deus deu a Davi uma aliança de sal. Veja lá, segundo aos Crônicas, capítulo 13, versículo 5. Tudo isso está incluído na nova aliança em Cristo. Quem pôde acompanhar as 7 alianças sabe do que falamos. Se não o fez ainda, se dirija ao estudo das 7 alianças, partindo da aliança edênica. Devemos comparecer diante do Senhor com o nosso incenso, com humildade. Só podemos ir depois de termos provado do pão da vida. Só podemos ir através do nome que está acima de todo nome. Depois de nos identificarmos com o Senhor Jesus Cristo, que nos justificou diante do Deus Santo, todo nosso louvor e adoração devem ser temperados com sal. Esse incenso deveria ainda apresentar outras características. Vejamos. Doce, aromático. O mistério de Cristo era cheio de doçura. Puro. Cristo era absolutamente puro. Santo. Cristo ministrou em absoluta santidade e sem qualquer pecado. Perpétuo. O sacrifício de Jesus é perpétuo, ou seja, eterno. Ele agora vive sempre para interceder por nós. Quando digo sempre, é até o arrebatamento da igreja,
uma vez a igreja arrebatada, ela já está no lugar santíssimo, onde não haverá mais a necessidade da intercessão. Perfumado, Jesus entregou seu corpo em sacrifício como aroma agradável a Deus. Vamos dar sequência na parte em que é feita a moagem para que vire pó e ser colocado diante das tábuas da aliança. Deus abençoe, que continue acompanhando essas alianças e que cada dia mais a sua mente, tanto quanto a minha, possa assumir a identidade da mente de Cristo. Deus abençoe a todos.